Hackers vazaram dados de 2.600.000 usuários do Duolingo, aplicativo de ensino de idiomas gratuito. Foram expostas informações pessoais sujeitas a ataques de phishing. Os dados incluem nomes reais e nomes de logins públicos, endereços de e-mail e informações internas da plataforma. Também, nesta semana, o Discord anunciou que começou a notificar usuários envolvidos em um vazamento de dados registrado em março deste ano. Cerca de 180 usuários tiveram e-mail, conversas e capturas de telas expostas aos responsáveis pelo ataque. E para falar um pouco mais sobre esse tema, vamos receber agora ao vivo Jonathan Arendt, consultor de cibersegurança. Vamos lá, deixa eu colocar o Jonathan aqui na nossa tela para falar um pouquinho a respeito. Olá, boa noite, Jonathan. Muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Em nome da Kigo, eu que agradeço aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada, Jonathan. Jonathan, vamos falar um pouquinho aí sobre esses casos de vazamento de dados, não é? O que os internautas podem e devem fazer para se proteger em casos como esse, se é que é possível? Claro que é possível. A gente vai conversar sobre isso essa noite. Então, bom, Marisa, diante de incidentes dessa natureza, a primeira coisa que eu sempre recomendo é que a gente dissemine práticas de conscientização a esses usuários finais. Então, o que eu quero dizer com isso? Não compartilhar senhas, então, evitar de cair em golpes de engenharia social, sempre vale aquela desconfiança, tá? Por parte do usuário, com relação a perguntas que nos fazem nesse meio cibernético. Depois, criar senhas fortes com caracteres especiais, números, caracteres maiúsculos e minúsculos, dedicar a cada uma das contas que você tenha nas redes sociais, em plataformas diferentes senhas também, para que o comprometimento das informações não ocorra em massa caso haja algum evento de exploração. Adquirir sempre o costume também de rotacionar, quer dizer, mudar essa senha periodicamente, uma vez por mês pelo menos, e não armazenar essas senhas em navegador, que é muito comum por parte dos usuários. Depois, tecnicamente falando, como PJ agora, e até considerando a possível contratação de serviços de consultoria de empresas de cybersecurity, eu recomendo que as empresas sempre utilizem a autenticação de múltiplo fator, aquela coisa do two-factor e multi-factor authentication, e até mesmo SSO, para autenticação automatizada. Depois, a utilização de VPN, Marisa, para a gente também criar um canal de criptografia nessa comunicação. Monitorar as atividades que a gente tem ali por meio dessas plataformas, através de tecnologias como o CAS, de cofre de senhas, gestão de identidades. Manter sempre os softwares da máquina atualizados em dia e que a pessoa, o usuário final, mantenha um backup de dados íntegro, justamente para que em casos de eventos de vazamentos como esse, o usuário possa recuperá-los. Tá certo. Agora, inclusive, falando nesses dados que, porventura, podem aí ser invasados, o que os cybercriminosos podem fazer com esses dados, Jonathan? Muita coisa, Marisa. A começar pelo phishing. Então, os usuários mal intencionados, eles podem se passar facilmente por usuários legítimos justamente para performar esses tipos de ataque, inclusive adquirindo acesso a informações sensíveis e pessoais. As sensíveis podem ser utilizadas, inclusive, para cometer atos de discriminação ou preconceito com as pessoas, e as pessoais identificam diretamente esses usuários, clientes, enfim. Nisso, eles também podem aplicar técnicas de engenharia social por meio de envio de mensagens fraudulentas, compartilhamento de links maliciosos, podendo inclusive aplicar manipulação psicológica, exploração de vulnerabilidades por diversas técnicas existentes aí no mercado, e o que pode levar até eventos de extorsão ou sequestro em casos mais graves. Então, basicamente, esses pontos estão bastante preocupantes e também podem ser utilizados, esses dados, com o objetivo de roubo e venda de dados. E eles podem ser comercializados na dark web para fins maliciosos, o que gera bastante preocupação também para a gente hoje em dia.
Agora, a gente aqui mencionou o Duolingo, né, e até o Discord, mas falando sobre os dados. Mas as empresas, elas têm alguma responsabilidade com esses dados? Porque, obviamente, as empresas têm que ter, sim, a sua segurança, mas e responsabilidade quando algo assim acontece? Como que fica, Jonathan? Ah, boa pergunta essa daí. As empresas elas podem sim ser responsabilizadas, Marisa, principalmente se elas forem consideradas omissas com relação à proteção das informações pessoais dos seus colaboradores. Vou explicar isso melhor. A gente sabe que isso varia dependendo do país, é claro, mas aqui, falando de Brasil, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral da Proteção de Dados, como a maior parte das pessoas já sabem, que pode sim aplicar algumas sanções administrativas à organização. Dentre essas multas que a ANPD, que é a Agência Nacional da Proteção de Dados, pode aplicar, a gente tem multas de 2% do faturamento total da empresa, ou até mesmo, em um caso pior, a inoperabilidade dos dados, que é muito pior para a empresa. Imagina a empresa ter condições de acessar os dados do seu cliente, mas não conseguir por estar impedida judicialmente. Então, isso é bem preocupante, tá? Então, claro, isso acontece se ela tiver sido auditada pela ANPD, o que pode acontecer por meio de denúncia. Agora, falando do lado dos colaboradores, o que acontece? Falando em caso de CPF mesmo. As pessoas podem acionar, sim, judicialmente a empresa, caso haja vazamento de dados pessoais delas, e isso envolve, por parte desses usuários, desses colaboradores, a coleta de provas e evidências de que houve eventos de roubos de dados que implicaram nesses prejuízos ou danos para a pessoa. Então, ela tem que provar que houve ali uma tentativa de sequestro, suborno, coisa do tipo. E lembrando, Marisa, também que é sempre importante consultar um advogado especializado em privacidade e direito digital para obter a orientação legal específica para o caso, bem como empresas de consultoria em cybersecurity também. Perfeito, tá ótimo. Jonathan Arendi, muitíssimo obrigada pela sua participação e por essas informações. Boa noite. Obrigado, Marisa. Boa noite, até a próxima. Até uma próxima. Obrigada, Jonathan. Pois é, pessoal, tá aí, contamos com a participação do Jonathan Arendi, que é consultor de cibersegurança, como sempre fazendo aí os lembretes importantes para a nossa segurança.